Então, aqui em frente, para a gente poder trazer para vocês os assuntos, já vou me apegar a esse. O presidente da República, Lula, já falou publicamente. Numa viagem mais recente, inclusive, falou de maneira mais enfática: serei candidato, novamente. Também disse que Fernando Haddad, ministro da Fazenda, deveria disputar algum cargo. Que aí a gente vai compreendendo de que maneira vem essa projeção de futuro. Mas e aí? Como é que a gente pode projetar 2026 e essa eleição para presidente, principalmente? Vou começar com Tainá Falcão, que cobre também 24 horas tudo isso. A gente já consegue projetar que, de fato, vem com Lula? Porque não é uma coisa oficial, mas ele já falou, né? Se ele falou, tá falado. Eu já considero que ele é o candidato. A reeleição dele está sendo trabalhada desde o dia em que ele chegou para cumprir esse terceiro mandato no Palácio do Planalto. Desde o início dessa gestão já tem essa toada de... Sim, e os projetos que ele trouxe à mesa, elencando, inclusive, programas na economia especificamente, o campo de batalha dele foi esse no Congresso Nacional, foi se projetando para 2026, para ter um último mandato, quarto e último mandato em 2026. Em algum momento houve dúvida sobre isso por questões de saúde, né? Ele atravessou alguns períodos ali complicados, colocou isso em xeque, mas o PT, a esquerda, tem uma dificuldade de fazer um nome, né? Isso é uma crítica já dentro do partido do presidente, de fazer um nome que vá substituí-lo. Se a gente olhar, quando eu falo, né, da economia, tendo elencado esses programas ligados à economia como plataforma de projeção para 2026 eleitoral, eu estou falando de projetos que foram pensados, aprovados recentemente, a exemplo do IR, para quem ganha até R$5.000, o consignado para a CLT, o aumento da faixa para o Minha Casa Minha Vida, pensando no eleitor que estava distanciado do presidente Lula, a classe média. Coisas foram acontecendo e que pareciam ruins à primeira vista, a exemplo do tarifaço, mas que vai acabar sendo usado como também plataforma eleitoral para a reeleição do Lula, porque ele acabou tendo uma vitória junto ao presidente Donald Trump, não só na economia, como também demonstrando capacidade de negociação no campo diplomático. Fora isso, eu destacaria mais recentemente até um trabalho ele não gosta que fale marqueteiro, né? Mas o marqueteiro Sidônio Palmeira. Responsável, E agora, Secom chegou com essa missão também. Ele fala que não, que está olhando para 2025, mas ele chega com essa missão de projetar 2026 e ele faz um feito muito interessante, que é mudar o adversário político hoje do governo, né? Não é mais pobres contra ricos. O discurso é pobres contra privilegiados. E quando ele faz isso, ele elege como principal adversário do governo, do presidente, isso vai ser usado na campanha, o Congresso Nacional, entre aspas, inimigo do povo, que é o que está nas ruas. Ao ouvir você, Tainá, e até projetando aqui para Herédia, a gente fica um pouco na dúvida sobre... A gente está pensando sobre povo ou pensando sobre eleição? Sei que já contei até alguma ironia nessa minha pergunta, né? Porque se desde o começo já está pensando na próxima eleição... E, claro, o trabalho do poder público é você trabalhar pelos outros, mas sempre pensando na eleição. Esse pensar na eleição vai fazê-lo chegar em 2026 de que maneira, Herédia? Forte com reconhecimento de que ele é um dos políticos hoje, com a idade dele, né, caminhando para um quarto mandato, como um dos políticos mais, vamos dizer assim, resistentes a toda a volatilidade, a tudo que aconteceu, a todas as crises, inclusive envolvendo o próprio Partido dos Trabalhadores. Ao mesmo tempo, eu considero lamentável o fato do Partido dos Trabalhadores, do PT e da liderança de Lula ter participado da história do Brasil com tanta força nos últimos 30 anos, e a gente chega em 2026 com uma opção de escolher um representante do campo da esquerda, um político experiente, que vai estar com 81 anos. Né? Então, isso fala muito sobre como a política brasileira se preparou nesses últimos anos, mas especialmente como Lula administrou o seu partido, administrou as suas alianças e
quase que impediu, mesmo que indiretamente, que nascesse, se fortalecesse uma nova liderança do campo da esquerda. Fernando Haddad experimenta isso, mas veja, a última declaração de Lula sobre Haddad é para dizer, olha, ele vai concorrer ao governo de São Paulo. Então, ele projeta lideranças, mas ele mantém essas figuras como figuras secundárias à sua atuação. E quando começou essa gestão atual dele, a ideia já era que Haddad assumisse esse lugar? Já se projetava que a gente chegaria em 26, Herédia, entendendo que Lula poderia ser novamente o candidato? Porque já tinha uma ideia de Haddad candidato. Ele já tinha essa ideia de Haddad candidato, mas aí quando Haddad vira ministro da Fazenda, é muito difícil você fazer um ministro da Fazenda virar presidente. Ao mesmo tempo, não tinha outra opção. Haddad era aquela opção. Então, veja o que se configura para 2026. Lula, convicto do seu legado político, porque eu acho, não só a saúde dele, mas também a percepção que ele terá de que como ele sai da política brasileira, porque se ele ganha um quarto mandato, ele desenhando o último capítulo da sua atuação política no Brasil. Poderia ser este mandato que termina agora, mas com tudo o que aconteceu, com todas as vitórias econômicas que ele teve, vitórias internacionais, de voltar a se projetar como uma liderança que tenta se inserir no cenário internacional, ele caminha para fazer essa saída e deixar esse legado com uma característica de estadista, que ele sempre construiu essa figura no nome dele. É lamentável pelo fato da gente não conseguir projetar, do país não projetar uma renovação. Então, teremos um candidato à presidência com 81 anos de idade. Não importa o que ele tenha feito, o vigor que ele apresente, a realidade é essa. E, ao mesmo tempo, falando de Haddad, Fernando Haddad vem em 2018 como o substituto em função de Lula estar preso, chega em 2022 como o ministro que vai adotar a política econômica de Lula e sai deste governo com, no máximo, a capacidade de se candidatar ao governo de São Paulo. É no máximo, não é no mínimo. Eu vejo muito você falar que é o pior emprego, você usa essa frase, né? O pior emprego do mundo. É o título do livro do Thomas Trauman. Exato, que fala sobre missão, o que é ser ministro da Fazenda. De estar nesse barco desafiador que é o Ministério da Fazenda.